Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attus, e toda semana recebo aqui convidados para conversar sobre temas que fazem parte do universo da Attus, como a inovação, o empreendedorismo e a educação. E aproveito também para informar que estão abertas as inscrições para os nossos cursos de graduação e pós-graduação para quem deseja estudar no primeiro semestre de 2024. É só acessar o nosso site www.attus.edu.br. Lá você encontra todas as informações sobre os nossos cursos e também sobre os processos de inscrição. Mas o tema do nosso episódio de hoje é nada menos do que o agronegócio. O agronegócio brasileiro, ele é responsável pela alimentação de 800 milhões de pessoas no mundo, cerca de 10% da população global, segundo os dados da própria Embrapa. O Brasil ainda tem capacidade de aumentar esse número, né? Tudo isso passa por transformações, safra, recorde, estiagem, chuva acima da média, o próprio uso da tecnologia, o aumento da produção. E também muito relevante, importante nos últimos tempos, a questão da sustentabilidade. A Attus é uma instituição que forma seus alunos sempre conectada ao cenário brasileiro e internacional, né, buscando uma conexão radical com o mercado, que fica ainda mais evidente com a nossa nova escola do agronegócio, que é um novo campus que está sendo inaugurado esse ano em Passo Fundo. Com esse reposicionamento, os alunos de agronomia e da medicina veterinária vão ter uma espécie de campus fazenda de aproximadamente 40 hectares, onde terão suas aulas, todas as suas questões de pesquisa, sua prática de campo, com muita tecnologia e também de olho no mercado. E para contar essa novidade para a gente e as outras questões que estão ligadas à escola do agronegócio, a gente recebe aqui o diretor da escola, que é o professor Denis Anziliero. O Denis é uma das pessoas que trabalha na execução dessa nova unidade, desse novo campus da Attus. Denis, seja muito bem-vindo ao Attus Talks. Olá, Valesca, olá a todos os ouvintes, obrigado pelo convite e é um prazer falar para o podcast. E também quem está com a gente hoje é a coordenadora do curso de agronomia, a Damaris Hansel. Ela atuava como professora da Attus e foi responsável pela internacionalização dos cursos da Escola do Agronegócio. Seja muito bem-vinda aqui conosco, Damaris. Obrigada, Valesca. É um prazer estar aqui, conversando com vocês, compartilhando um pouquinho sobre esse projeto muito legal que é o Campus Agro e os nossos cursos da Escola do Agronegócio. E também estamos recebendo o coordenador do curso de Medicina Veterinária, professor Rafael Festugato. Na sua trajetória, o Rafael já atuou como docente e também diretor em diversas instituições de ensino. Seja muito bem-vindo também aqui conosco, Rafael. Muito obrigado, Valesca. Agradecer o convite, né, de participar e poder falar um pouquinho sobre esse tema, né, que é o agronegócio. E também sobre a nossa escola aqui, que engloba os cursos de agronomia e veterinária. Então vamos falar um pouco sobre esse tema bem importante. Maravilha! E para a gente começar o nosso papo, a minha pergunta não poderia ser diferente, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho melhor sobre essa proposta da Attus, que tem tudo a ver com o profissional do futuro, né? Qualificado para o mercado, tanto para o mercado nacional como internacional. Então, vou convidar o professor Denis para começar contando um pouquinho para a gente sobre como vai funcionar essa nova unidade, esse reposicionamento mesmo da escola. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou começar por uma dúvida e uma pergunta que a gente começou a receber quando iniciou todo esse processo de reposicionamento, que era o que a Attus está fazendo? Ela está implementando uma nova escola? Como é que vão ser esses cursos? Então, para a gente partir lá do ponto inicial, nós já possuímos aqui na Attus 2 cursos dentro da Escola do Agronegócio. Temos um curso de Medicina Veterinária, que é um curso que já formou 7 turmas. Ele iniciou sua trajetória lá em 2017. E temos um curso de agronomia que é mais jovem, que está na metade do seu ciclo de formação do aluno e leva ainda, tem um período mais de 2 anos e pouquinho para formar a sua primeira turma.
Então, a gente não inicia esse projeto todo do agro do zero, nós já temos uma escola que funciona. O que a gente está fazendo e está se propondo a fazer, e a gente lança tudo isso agora em março, é realmente um reposicionamento, ou seja, é reposicionar a escola do agronegócio, que é estruturada por esses 2 cursos, levando em consideração uma série de premissas. Que premissas essas que foram construídas a várias mãos durante muito tempo para a gente atender alguns pilares que fazem parte do propósito da Astos. Ou seja, a gente precisa ser uma universidade empregadora. Para que a gente se torne uma universidade empregadora, a gente depende então dos cursos e das escolas. Para que a Astos seja uma universidade empregadora e ela consiga ter evidências de que ela faz isso, e não apenas ela mencionar, os meus alunos todos são empregados, eu tenho uma boa empregabilidade, ela precisa que dentro das suas escolas e dos seus cursos, os seus currículos, eles estejam conectados com o mercado. Porque se a gente quer empregar os nossos alunos, quer colocar eles de uma forma bem qualificada e inserir eles em bons empregos ali no mercado, a gente precisa que o currículo desses jovens que estiverem estudando ou agronomia ou medicina veterinária, ele tenha uma conexão com o que o mundo lá fora, ou a vida real, ela precisa. Então, essa é a primeira premissa. A segunda é que para que esse currículo funcione, ou seja, para que ele esteja conectado com o que as empresas, que o mercado deseja, ele também precisa ter uma participação do mercado, ou seja, ele precisa ter professores que estejam atuantes no mercado, ou seja, que eles conheçam o dia a dia, que eles saibam o que eles estão falando quando eles vêm para a academia e falam para esses jovens estudantes ou de agronomia e veterinária. Para que tudo isso aconteça, a gente vai para o segundo pilar, que é a conexão com o mercado. Ou seja, se a gente não estiver radicalmente conectado com o mercado, com as empresas, com o mundo do agro, como que a gente vai ter um currículo voltado para o mercado e como que a gente vai ter professores atuantes no mercado? Então, esses 2 pilares eles estão entrelaçados. E o terceiro é que a nossa base faz parte ali da cultura da Astos. A gente acredita que a gente precisa empregar os nossos alunos em bons primeiros empregos. Então, não basta pensar em quantidade, a gente é uma universidade empregadora, mas ela precisa ser uma universidade empregadora em bons empregos. E também, que faz parte da cultura da Astos, como não tem empregos, ou não terão empregos, ou cada vez menos empregos para todo mundo, a gente também quer fazer o que a gente vem fazendo, que é estimular de uma forma organizada dentro da instituição o programa de empreendedorismo, para que alguns desses jovens, aqueles que têm um perfil, que têm interesse ou que enxerguem isso como uma oportunidade, eles também pensem como empreendedores e não apenas como empregados. Então, a gente vai ter parcela de alunos bem empregados em boas empresas e também uma parcela das jovens que vão empreender e que faz toda a diferença para o futuro do agronegócio brasileiro. Ou seja, nós temos uma série de dores aí das empresas, dos agricultores, temos uma série de dores que precisam ser resolvidas dentro e fora da porteira e que gera uma oportunidade para que esses jovens também possam propor soluções, criar novas empresas, novos produtos e se tornarem empreendedores. Tudo isso, tá? Todo esse modelo acadêmico que eu acabei de descrever aqui, ele é acoplado dentro de um novo espaço, ou seja, para que tudo isso flua de uma maneira melhor, da maneira mais propícia, a gente precisa que esse modelo acadêmico ele funcione num lugar diferente, disruptivo, e não numa sala de aula tradicional, com espaços tradicionais. E é aqui que vem o novo campus do agronegócio. Então, nós estamos lançando agora em 2024, em março de 2024, o reposicionamento da escola. A escola se reposiciona no mercado como uma escola diferente, tá? Onde ela tem um novo modelo acadêmico e ela aplica esse novo modelo acadêmico dentro do novo espaço, que é o nosso novo campus do agronegócio, que é um espaço pensado para que esse novo modelo acadêmico funcione, ou seja, para que a inovação esteja presente no dia a dia desses jovens, para que o empreendedorismo esteja presente desses jovens, para que as metodologias inovativas de ensino estejam na vida desse jovem e nós, a partir
nesse momento, tenhamos processos bem estabelecidos para formar jovens em conjunto com o mercado para atender o que as empresas ou que o agronegócio vem nos solicitando há muito tempo e que é uma dor do mercado, ou seja, aonde estão esses profissionais que todas as empresas estão buscando, estão com vagas em aberto e elas não conseguem encontrar. Quem que vai formar jovens com essas competências que o mercado está buscando? Bom, nós estamos nos propondo, a partir de agora, atender isso, e não sozinhos, em rede, dentro de um ecossistema, onde a gente vai formar esse jovem em conjunto com o mercado num modelo acadêmico diferente, dentro do novo espaço. Nossa, muito interessante até essa questão da trabalhabilidade, né, que traz o contexto aí, tanto do colaborador de uma empresa, falando de empregabilidade mesmo, como também do ponto de vista do empreendedorismo, ensinar como abrir o seu próprio negócio, como empreender no setor do agro. Então, acaba ficando, assim, uma dicotomia muito interessante que abre uma série de oportunidades e possibilidades para os estudantes. O professor Denis comentou sobre a questão de, eventualmente, o mercado cresce, né? Existe uma demanda cada vez maior de profissionais na área do agroserviço, do agronegócio, e, de certa forma, essa demanda pode não estar sendo atendida hoje, né, no mercado. Talvez a gente não tenha o profissional ideal para ocupar essas vagas, ou talvez a gente não tenha uma formação adequada. Eu queria que o professor Rafael comentasse um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão da demanda cada vez maior de profissionais e como a Attus está contribuindo para que realmente a gente consiga atender a essa demanda das empresas no setor do agro. Perfeito, Larissa. Como o professor Denis explanou muito bem todo esse cenário, né? A medicina veterinária, ela tem uma característica, né, de ser uma profissão que antigamente ela era vista como, assim, uma profissão mais que a gente teria que, para ser veterinário, saber andar a cavalo e laçar vaca. Teria que sujar as mãos de sangue, por exemplo. E isso é uma cultura que a gente vem há muitos anos tentando desfazer, né? Que o veterinário, o médico veterinário, ele tem uma gama muito grande de possibilidades de atuação dentro dessa profissão. Nós temos mais de 70 áreas de atuação dentro da medicina veterinária. E vou dar um exemplo. Muita gente, inclusive nós, médicos veterinários, não sabemos, por exemplo, que se a gente for ali no Zafari do shopping Bela Città e entrar lá no mercado, tu pode encontrar um médico veterinário lá dentro que é responsável pelos produtos de origem animal que estão sendo manipulados lá no mercado. Então, o que eu quero dizer? Que a medicina veterinária, ela se envolve muito mais do que a gente imagina no agronegócio. Na verdade, o agronegócio sem um médico veterinário não funciona. Então, o que a gente está tentando fazer? Mostrar isso para a comunidade, para a sociedade e também para os nossos alunos. Porque a gente tem uma ideia de que o médico veterinário não pode atuar em algumas áreas, não tem influência em alguns segmentos, e isso que a gente está mostrando e despertando o interesse nas pessoas para que conheçam essas funções do médico veterinário e que possam usufruir delas, porque elas acolhem os profissionais no mercado, elas oportunizam bons empregos logo depois de formado. Então, a Attus está tendo essa visão de mostrar que a medicina veterinária está inserida nesse cenário, o médico veterinário é importante, e mostrando os caminhos, como assim bem o professor Denis nos falou, de como que isso está sendo feito, né, com essa parceria com as empresas, já colocando o aluno em contato com essas empresas desde o início. Vamos moldar, né, os nossos alunos voltados para essas empresas que estão sedentas por profissionais qualificados.
Então, um tema em que se trata já há bastante tempo na medicina veterinária com relação a essa preocupação de as pessoas conhecerem melhor a nossa atividade e aí, então, a gente poder nos inserir nesses diversos ramos do agronegócio, do agroserviço, como tu comentaste. Realmente é um leque de possibilidades que, à medida que o aluno vai conhecendo melhor o curso, vai se familiarizando, vai se aprofundando, ele vai percebendo toda a gama de alternativas que se abrem, né, em diante dele. Bom, pessoal, eu vou fazer um breve intervalo, muito rapidinho aqui, só um minutinho para a gente dar um recado da Atos Educação e já voltamos. Um dia me perguntei, e se eu tivesse professores que fossem referência no mercado? E se eu não tivesse sozinha na busca pelo meu sucesso profissional? Agora é sua vez de se perguntar. E se você escolher uma jornada tão incrível quanto as conexões que você vai fazer pelo caminho? Comece sua jornada acadêmica ou solicite sua transferência. Inscreva-se em atitus.edu.br. Na Atitus Educação, as oportunidades encontram você. Atitus Educação, conexões de valor. Ok, então retornando aqui ao nosso papo, eu queria também pedir para a Prof. Damaris contar um pouquinho, já que ela esteve envolvida na questão da internacionalização da escola, como é que foi feito esse processo e até mesmo como é que está o cenário do agro, da agronomia, frente a toda a questão da economia mundial, qual é o papel do Brasil nesse contexto? Tá certo, então. Então, a internacionalização é um assunto muito legal da gente explorar, porque os alunos eles têm esse interesse grande por essa parte internacional, né? Então, isso é muito importante dentro do agro também, por justamente devido a essa posição que o Brasil ocupa em relação à produção de alimentos dentro do globo, né? Então, a produção de grãos, a produção de alimentos como um todo, ela vem crescendo e o Brasil tomando lugares e posições nessa produção de alimento altas, primeiros lugares, segundos lugares em grandes culturas. Então, passando países como os Estados Unidos, enfim, então tem muita coisa acontecendo dentro do Brasil que reflete internacionalmente, mas a gente também tem sempre esse interesse de trazer o que tem lá fora para dentro do nosso contexto, né? E essa globalização nos ajuda a tornar esse nosso desenvolvimento ainda mais rico. Sendo assim, a gente tem a ideia, né, o plano de mandar os nossos alunos que tiverem interesse nessa parte internacional para terem uma experiência nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em algum lugar no exterior, para que eles tenham essa experiência internacional, essa diferença de cultura, esse desenvolvimento da própria língua, né, do inglês, enfim. Então, nós temos parcerias com universidades, com empresas no exterior, para que esse nosso aluno ele tenha condições de ter esse intercâmbio entre países, intercâmbio entre universidades, primeiro através de contato com palestras, workshops online, que professores de outros países vão fazer aqui para o nosso Campus Agro, assim como ir em missões, depois, quem sabe, fazer um estágio no exterior, e essas portas estarão abertas para os nossos alunos, para que, se isso for alguma coisa que brilha nos olhos dos nossos alunos, nós darmos essa oportunidade, através dos nossos relacionamentos e da nossa estrutura, mandar os nossos alunos para terem essa experiência diferenciada. Valesca, tu perguntasse tanto para a Damaris quanto para o Rafael como é que estava o mercado, tá? Como que a gente enxerga e o que a gente tem recebido de feedback do mercado? A gente, ao longo de 2023, rodou o Brasil afora aí, conversando e apresentando o nosso projeto para grandes players do agro, seja multinacionais, edtechs, hubs de inovação, players que têm importância dentro do agronegócio brasileiro. Nós apresentamos o projeto para, inclusive, entender o que eles achavam e para a gente verificar se eles tinham interesse em embarcar nessa jornada conosco. A gente escutou duas coisas que foram unânimes entre todos eles. A primeira é que falta o profissional que eles estão buscando.
independente da área, se é na área mais agronômica ou mais veterinária, eles não conseguem encontrar essas pessoas, tá? Quando eles encontram essas pessoas, eles demandam um grande investimento, né? E eles não falam nem investimento financeiro, é um investimento de tempo para eles pegarem esse jovem que saiu da academia e prepararem para o modelo e para a cultura que a empresa trabalha. Quando eles têm esse jovem pronto, ele acaba sendo captado por um concorrente, ou quando eles têm um profissional pronto já, esse profissional acaba sendo captado e sendo disputado entre as empresas. Então, essa é uma grande dor do mercado, ou seja, onde estão os profissionais que a gente vai contratar, a gente não está conseguindo, todos eles têm vagas em aberto e eles precisam contratar essas pessoas, e eles não estão encontrando. E a segunda, que é quando a gente apresentou tudo isso e segue agora apresentando ao longo de 24, todos eles, quando a gente termina e apresenta a proposta do modelo acadêmico com o modelo físico, a resposta é o seguinte: o que eu preciso fazer para estar dentro desse jogo com vocês? O que eu faço para participar? Tá? Porque no raciocínio deles é o seguinte: a gente reclama aqui do lado de fora da academia que as universidades não entregam o que a gente está buscando, e vocês estão nos dando uma oportunidade de fazer parte disso. Então, só tem 2 caminhos: continuar reclamando ou entrar nessa jornada com vocês e trabalhar aí por um período para a gente conseguir formar esse profissional. E aí aqui a gente consegue atender aquela premissa da conexão com o mercado, do currículo conectado com o mercado, porque as empresas nesse modelo acadêmico, ao invés de elas esperarem 5 anos para que as universidades formem jovens e elas façam processos seletivos, integrem esses jovens, formem esses jovens dentro da cultura, nós estamos dando uma oportunidade para que elas antecipem todas essas etapas e comecem a participar da vida desse jovem que quer se inserir no agronegócio, seja na agronomia ou na veterinária, desde o seu primeiro dia da jornada acadêmica. Ou seja, nós temos convicção nisso, que em pouco tempo, esse jovem que hoje, nas universidades brasileiras, ele entra sem muita ideia do que ele vai fazer na vida, ou tanto na agronomia ou na veterinária, ele entra com um olhar muito restrito das oportunidades que ele pode seguir ao longo desses 2 cursos, do trabalho que ele vai executar em função de conceitos históricos ou do mundo em que ele vive, de profissionais que atuam hoje no mercado. Ele tem uma visão muito restrita. A gente tem certeza que em um curto período de tempo, com as empresas circulando dentro da vida acadêmica, participando das disciplinas, assinando disciplinas, tendo professores dessas empresas vinculados ao dia a dia do aluno, a empresa trazendo as suas tecnologias, preparando esse futuro jovem com as tecnologias antes dele sair, ou seja, para que ele entenda o que existe na vida real, consiga experimentar tudo isso antes dele sair, nós vamos ter jovens que ao longo do primeiro ano, do segundo ano de graduação, ele vai olhar e definir o seguinte: eu quero trabalhar nesse lugar. Eu gostaria de trabalhar nessas empresas, nessa. Eu gostaria de empreender para solucionar o problema que essa empresa está me dizendo que é um problema real lá da vida real do agricultor. Bom, aí nós temos uma segunda etapa. Se você quer seguir essas áreas, que são bons empregos, que remuneram bem, que tem carreira pela frente, que você vai construir uma carreira, você vai precisar construir determinadas competências e habilidades. O que a gente se propõe a fazer aqui, para resumir tudo isso, ao invés de nós seguirmos uma correnteza, assim como todo mundo faz, e os jovens seguirem se batendo na correnteza, agarrando aquela oportunidade que passou na vida dele, ou ele esperar lá no final, e o que acontece, na grande maioria das vezes, é um jovem indeciso, sem saber o que ele vai fazer da vida, onde ele vai trabalhar. Nós queremos afunilar isso e ajudar com que ele se prepare na sua jornada para trabalhar nos grandes bons empregos ou para que ele seja um empreendedor e ajude a solucionar esses problemas do agro. E a gente vai construir isso em conjunto, ou seja, academia e mercado, para que os estudantes cheguem lá no final muito mais preparado para o que o mercado está buscando, porque esse mercado está junto na construção da jornada desse aluno. E acredito também, né, que esse relacionamento e essas possibilidades com esses parceiros, com essas empresas,
elas, inclusive, sejam positivas devido à oportunidade de trabalho até durante o processo de graduação, né? Então, os alunos estão estudando em um turno, em outro turno eles já estão trabalhando dentro do agronegócio. Então, quando ele se forma, quando esse aluno termina a graduação, ele já tem 2, 3, 4, 5 anos de experiência no mercado de trabalho. Imagina que coisa sensacional se formar com experiência. Normalmente está recém-formado ou tu tem experiência. E nesse caso, o aluno está pronto para o mercado de trabalho, inclusive com experiência prévia. Então, isso é um diferencial muito grande e o que vai facilitar com que o nosso aluno seja empregado muito mais facilmente depois de estar formado na profissão que ele estudou. E uma das coisas também que nós temos dentro dos nossos cursos são matérias que estão inseridas na nossa grade, que elas compõem a nossa grade de uma forma um pouco diferente. Então, nós temos o desafio da profissão, que é quando o aluno entra dentro da Attitus e ele começa a entender quais são as possibilidades, onde que ele pode atuar, como funciona a disciplina, enfim, onde ele está se envolvendo. Comunicação, empreendedorismo, inovação e tecnologia, comportamento. Então, essas soft skills que esse aluno vai desenvolver também nessas 5 matérias que são adicionadas dentro das nossas grades curriculares, elas vão colaborar para esse desenvolvimento pessoal e profissional do aluno, não só na parte técnica, na parte técnica prática, teórica dentro da sala de aula e durante o tempo que ele está estudando as matérias em si, mas fazendo com que ele pense, com que ele desenvolva essas habilidades que vão fazer com que ele seja uma pessoa que trabalha melhor em equipe, que uma pessoa que consegue se comunicar, uma pessoa que inova, que tem um pensamento para frente e diferenciado. Então, com isso, eu acredito que a gente entrega para o mercado de trabalho um profissional que tem essas habilidades desenvolvidas, assim como a parte técnica e todo esse network que esse aluno já desenvolveu durante esse tempo, essa experiência que ele teve com essas empresas durante o tempo de faculdade dele. Muito bacana, assim, a gente vê o mercado como um parceiro da instituição, né? O que o professor Denis trouxe, né? A professora Damaris também, o professor Rafael, da questão de perguntar ao mercado, fazer essa pesquisa, também buscar benchmarkings, as melhores práticas para poder construir dessa forma, né? Uma solução que seja mais adequada e que atenda melhor a essas dores, essas necessidades que foram percebidas no segmento. A professora Damaris também falou ali das soft skills. Eu queria pedir para o professor Rafael falar um pouquinho mais sobre isso, assim, quais seriam essas soft skills desenvolvidas ao longo dos cursos da Escola do Agronegócio, como elas são importantes para a atuação no mercado, para a atuação do profissional mesmo, né? Qual é a diferença que faz, né? Ter esse desenvolvimento de soft skills ao longo da formação dos estudantes. Na medicina veterinária, a gente tem uma característica de os médicos veterinários, os nossos acadêmicos, os nossos alunos, eles terem bastante desenvolvido, por essa parte cultural do curso da medicina veterinária clássica, as competências mais técnicas, né? Botar a mão na massa, fazer o procedimento que a gente precisa fazer, realizar uma cirurgia, realizar um exame. A gente se prende muito nessas competências técnicas. E muito a gente sente falta, né, que as outras competências, que são as competências que a gente falta para os médicos veterinários, assim, para outras profissões também, a gente identifica, conhece e sabe que isso é importante para o mercado. Eu já comentei em uma das visitas que a gente fez, e eu acho que é interessante pontuar, assim, um exemplo. Há um tempo atrás, quando eu estava numa instituição, a gente recebeu uma notícia que uma empresa grande da região havia demitido 200 funcionários de uma só vez. E esses funcionários englobavam várias profissões, entre elas veterinários. E aí, então, a gente perguntou qual que havia sido a razão disso, porque era uma cidade pequena e que todo mundo ficou sabendo.
o relato foi que o critério de demissão foi a falta de relacionamento pessoal, a falta de liderança, ou seja, esse tipo de competência que é pouco desenvolvida nas instituições, que são essas competências que o veterinário clássico está faltando. Então, a gente sabe que as empresas precisam disso, trabalhar em equipe, praticar liderança, saber trabalhar com pessoas. Os médicos veterinários, a gente tem uma certa dificuldade em entender, né, porque a medicina veterinária, os alunos, né, os acadêmicos, eles têm uma imagem de que o médico veterinário só trabalha com animais. E não, a gente também trabalha com pessoas, né, em qualquer área da medicina veterinária. E os cursos de medicina veterinária que a gente tem, eles são deficitários em mostrar isso para o aluno. Então, a gente tem aqui essa preocupação, a gente sabe que o mercado precisa disso e se dá uma ênfase, então, nesse tipo de competência, né? Então, isso é um desafio na medicina veterinária, por já ter essa cultura, né? Mas de um tempo para cá, isso já vem mudando, né? E vem numa escala, assim, de melhoria, e a gente vai, então, reforçar a importância disso e de que aquela velha história de que a gente entra numa empresa pela competência técnica e é demitido ou sai de uma empresa por uma competência humanística, por uma outro tipo de competência, aquela falta dela, né? Então, isso a gente sabe que o mercado precisa e estamos, então, aptos, né? A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, por tudo isso que o professor Denis e a professora Damaris falou, a gente sabe que isso é importante dentro do nosso curso e vai oferecer isso, então, para os nossos acadêmicos através de também todas essas abordagens que o professor Denis e a professora Damaris também citaram. Ah, perfeito. E eu também quero aproveitar, professor Rafael, para te perguntar se os estudantes que costumam cursar medicina veterinária ou que você tem percebido aí nos últimos tempos são somente pessoas que são ligadas ao campo, que possuem propriedade rural, ou a família possui, ou a gente também tem visto nessas profissões os jovens da cidade se interessando pelo campo da medicina veterinária. Depois vou perguntar para a Prof. Damaris também sobre o campo da agronomia. Ótimo. Isso é muito legal, porque assim, a gente tem percepções, né? A gente tem percepções com relação à nossa comunidade acadêmica, né? Como falaste, mas existe um dado científico de um professor da URGS que fez um levantamento com relação a essa questão que tu retrata, né? Com relação a qual é a nossa comunidade. E nesse cenário, ele relatou que a medicina veterinária ela tem um perfil de 90% de mulheres e 80% urbana. Só que isso depende muito da região. Essa era a região de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Mas claro que dentro da medicina veterinária, a gente tem, além de depender da região, qual é a comunidade que está inserida dentro da instituição, né? Então depende muito dessa região, mas não só hoje a gente tem a medicina veterinária como uma profissão urbana, né? Então a gente tem assim uma divisão aí de procura, não tem essa discrepância muito grande, a não ser que seja um centro urbano muito grande, né, que pode ter alguma coisa, mas é uma profissão bastante democrática. Ela recebe alunos do meio rural, do meio urbano, acolhe todos, pode ser que alguns já tenham alguma preferência por alguma área de atuação da medicina veterinária. Nós vamos, então, tentar mostrar as áreas que mais absorvem esses profissionais, através também de todas essas abordagens que a gente já comentou, mas é um curso bem aberto, bem democrático, assim, com relação a isso. E eu acredito que para agronomia isso também é verdade, né? O curso de agronomia, ele já não é
como ele era antigamente. As pessoas que buscam agronomia já não são as mesmas, porque a agronomia não é a mesma, né? A agricultura evoluiu extremamente e já não se precisa mais do mesmo profissional que se precisava no passado. Então, esse destaque a essas novas tecnologias, novas formas de fazer agricultura, ela tem sido vista por pessoas de diversos lugares, de diversos contextos. Então, pessoas com background rural ou de cidade percebem a importância e o destaque que o agro tem tido nas redes e na mídia, e, enfim, no mundo em geral, e tem se inserido nesse mercado, nessa área, independente de onde elas vêm. Nós temos alunos dentro da agronomia que são da área rural, nós temos pessoas que são da nossa região aqui, que são da cidade de Passo Fundo, e nós temos, inclusive, pessoas que estão fazendo a segunda graduação. Então, escolheram a agronomia como uma opção para complementar aquela primeira graduação que eles fizeram. Uma opção que eles enxergaram como uma opção promissora de empregabilidade, de trabalho, hoje em dia, diferente do que era no passado, né? Onde eles podem se inserir e fazer atividades diversas relacionadas à agricultura, que não é simplesmente estar lá no meio do campo com uma enxada embaixo do sol. Não necessariamente, isso também, mas tem N opções dentro da agronomia para esse aluno explorar, e os jovens adultos têm visto isso como uma opção muito promissora como profissão. Exatamente, que bacana, são profissões que estão se atualizando, se modernizando, e a Astos também oferecendo toda essa possibilidade de estudar dentro de um contexto diferente, de um contexto conectado com o mercado, de um contexto dentro de um espaço diferenciado. Prof. Denis, conta um pouquinho para a gente, então, sobre esse novo campus do agronegócio que está sendo inaugurado ali em Passo Fundo. Qual é o diferencial dele? O que tem lá de diferente que o pessoal vai se encantar quando chegar por lá? Então, Valesca, o que o campus do agronegócio da ASHO se propõe a fazer? Nós construímos lá um formato onde nós temos um bloco educacional, que é onde esse estudante ele percorre a sua jornada acadêmica, ele cursa as disciplinas, ele tem as aulas. Tá? Nós temos um outro bloco que é um hub de inovação, então a gente está trazendo para dentro da escola um hub de inovação, então que é um espaço que não é operado pela Astos, então a gente está trazendo um player que trabalha com isso, que já faz isso no mercado do agronegócio, que é reconhecido dentro da área de inovação para o agro, que vai fazer a operação dessa estrutura toda e trabalhar com inovação aberta ali dentro desse espaço. Nós temos aí junto um centro de eventos para o agro, então preparado para eventos do agro, para que ou as empresas que são parceiras, ou cooperativas, ou outras empresas que queiram fazer seus eventos em Passo Fundo, perto da rede hoteleira, perto dos restaurantes, e num espaço do agro, dentro da academia, ele possa ter esse espaço preparado para isso. Nós temos um outro módulo que é o Centro de Inovação Tecnológica, que é uma área de experimentação agrícola, onde também é um parceiro que vai operar, onde ele faz tanto prestação de serviços para as grandes multinacionais, ou seja, executa experimentos, testa novos produtos, valida novas teorias, novas tecnologias para essas empresas, mas também é um espaço onde se consegue gerar uma série de dados e informações através da pesquisa aplicada, que servem também para dar suporte para os agricultores, seja para que o Centro de Inovação Tecnológica ofereça essas informações, mas também que sirva para as empresas utilizarem isso, porque tu bem falaste lá no início, o agro ele tem uma série de desafios, o principal talvez deles seja o clima, e hoje nós temos diversos microclimas, então a gente precisa ter em locais estratégicos pontos para que a gente possa coletar essa informação e que ela vai servir de referência para uma determinada região. E Passo Fundo, talvez seja o polo do agro aqui no Rio Grande do Sul, não talvez, esse ponto é importante. E o último módulo, que é o Agrotech, que é um parque tecnológico, um pouco diferente dos parques tecnológicos tradicionais, mas é voltado para o agro,
onde a proposta é que a gente tenha ali dentro empresas que queiram estruturar os seus laboratórios, laboratórios de pesquisa, laboratórios de inovação, ou empresas que tenham laboratórios, ou startups que tenham laboratórios que a gente identificou dentro do sul do Brasil, que estão talvez perdidos em alguns locais, em alguns municípios, em algumas cidades, deslocados da academia, e a gente quer integrar eles dentro desse ecossistema, ou seja, eles estão ali dentro, eles estão próximos da inovação com o Hub, estão próximos da academia, estão próximos do centro de pesquisa aplicada, e tudo isso agrega valor e gera valor lá para o nosso estudante, porque ele tem uma série de experiências fora da sala de aula, fora do banco escolar, que é o que tradicionalmente eles fazem. Ele consegue, no dia que ele chega nesse espaço, a cada dia que ele chega no campus, ele poder vivenciar todas essas experiências, e certamente isso dá um outro tipo de visão, uma visão mais sistêmica para esse profissional, porque ele consegue enxergar que realmente lá fora no agronegócio vai fazer diferença, ou seja, ele precisa trabalhar com inovação, ele precisa ser empreendedor, ele precisa saber lidar com tudo isso, ele não pode ser o profissional do século passado pensando somente na parte técnica e nas executar as funções que se executava tradicionalmente. Nesses blocos que o professor Denis falou, no primeiro bloco, que é onde a gente tem as aulas, é um prédio de 3 andares, um antigo seminário grande, e nesse prédio a gente tem a nossa clínica veterinária também. A clínica veterinária, ela vai atender pacientes de rotina, então a população de Passo Fundo e região que tem pacientes, tem animais, podem trazer até a clínica veterinária, serão atendidos, a gente pode, o que chama de atendimento particular, né? Então, a gente vai ter esse atendimento como uma clínica na cidade, assim, como uma clínica particular. Então, a gente vai ter esse atendimento, e também nessa mesma clínica vai ter atendimentos de aula, né? Atendimentos que são dentro das aulas, e eles vão ter custos diferentes para os tutores. Os tutores depois podem entrar em contato conosco para se informar como é que funciona isso, como é que é essa questão do atendimento dos animais. Não sei se quiser, a gente pode até passar o contato depois também. E também a gente tem um setor de manejo de bovinos, manejo de ovinos, estruturas novas, bem completas, com tronco de contenção, tudo que a gente precisa para fazer o manejo desses animais. Então, muito bacana, estamos chegando então ao final de mais um episódio do Astus Talks. Quero agradecer muito os nossos convidados de hoje. Nós recebemos hoje o diretor da Escola de Agronegócio da Astus, professor Denis Anzilheiro. Professor Denis, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje. Eu só quero agradecer então a Valesca pelo episódio e deixar um recado aqui para todos que forem nos escutar depois no podcast, independente se são alunos do agro, mas também para todos os alunos da Astus e mesmo para aqueles que escutarem o podcast que não fazem parte da nossa comunidade. Se vocês têm alguma conexão com agronegócio, familiares, jovens ou não jovens, que se interessem pelo mundo do agro e queiram ingressar na carreira do agronegócio, que não deixem de nos procurar com um café, para um bate-papo, para que a gente possa apresentar todo esse conceito novo que a gente está implementando, para que a gente possa mostrar onde tudo isso vai acontecer, quem são os grandes players que estão conosco. Então, você que está aí escutando, independente do curso, escola, se tiver algum familiar, amigo, conhecido que queira, ou se interessa pelo agro, ou mesmo não sabe ainda o que quer fazer e quer saber aonde ele poderia se inserir no agronegócio, nós estamos aí à disposição e gostaríamos muito de tê-los aí na nossa jornada. Obrigado. Também queremos agradecer a presença do professor Rafael Festugato, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Astus Educação. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje, professor Rafael. Muito obrigado, parabéns pelo episódio. Eu quero também deixar um convite para todos que tiverem interesse em conhecer a nossa estrutura aqui do novo Campus Agro. A gente está aqui disponível para mostrar, para explicar, tirar dúvidas de todos que tiverem interesse aqui em vir conhecer, podem vir, que serão bem recebidos aqui no Campus Agro.
Muito obrigada, professor Rafael, esse convite muito importante, né? Vou também agradecer a presença da professora Damaris Hansel, que esteve aqui conosco hoje, participando do nosso episódio. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Valesca. Foi um prazer estar aqui esse tempo dividindo essa conversa com vocês. E como o Rafael disse, venham conhecer o campus. É uma estrutura diferenciada e muito legal, surpreendente. Venham, a gente recebe vocês com carinho. Vamos conversar sobre oportunidades, sobre os nossos cursos e onde que você pode se inserir. Maravilha! E também relembrando que estão abertas as inscrições para os nossos cursos de graduação e pós-graduação, tanto no campus de Passo Fundo, como também em Porto Alegre. Você pode saber mais informações sobre os cursos, sobre as escolas que a Atistos disponibiliza no nosso site www.atistos.edu.br. E toda semana o Atistos Talks tem episódio novo disponibilizado nas principais plataformas de áudio. Curta, comente, compartilhe nossos conteúdos, pode deixar seu comentário falando o que você achou do papo, também falando sugestões de outros temas que te interessam. E também não esqueça de acessar nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. E também confira todas as informações, notícias que a gente publica constantemente para deixar vocês sempre bem informados. Obrigado a todos, obrigado à nossa audiência e até o próximo episódio. Atistos Talks, conectando você ao universo Atistos.